Olá, profissional da saúde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Michele Barbosa, especialista em gestão de serviços em saúde, sou coach, treinadora comportamental e já quero agradecer por você estar aqui e me permitir entrar na sua casa. Qual é o problema na sua empresa? O que precisa ser melhorado? Hoje eu vou trazer para vocês a ferramenta PDCA, que vai te auxiliar na gestão de processos e vai te ajudar a solucionar problemas na sua empresa. O PDCA é um método de melhoria contínua que pode ser aplicado em todas as áreas que são funcionais na empresa. O ciclo PDCA se baseia em ações, cujo os objetivos e práticas levarão a soluções de problemas e alcance de resultados. Tá me acompanhando? Tá fazendo sentido? Então eu vou pedir para você pegar o link dessa aula e compartilhar, para que possamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Quando ajudamos o outro com o melhor que temos, acionamos a roda da abundância, prosperidade e da reciprocidade. Quais são os problemas que são recorrentes na sua empresa? Qual é a estratégia que você usa para resolver? A ferramenta PDCA foi desenvolvida pelo americano Edward Deming. E o que é PDCA? O P é de plan, planejar. É a análise do problema. É localizar, identificar o real problema e estabelecer planos de ação para resolver. O D é de do, é fazer, executar. Então, você analisou, planejou, identificou o real problema, estabeleceu planos de ação. Agora você vai executar o plano de ação. O C é de check, checar, verificar. Nessa etapa, você vai verificar se o passo a passo está sendo seguido, se as metas de resolução do problema está sendo atingida. Como? Mensurando com indicadores. Precisa ter indicadores para você conseguir mensurar, acompanhar e monitorar. Para você saber se o passo a passo está sendo seguido, se está sendo caminhado para o caminho certo, se as etapas estão sendo seguidas da maneira correta. Então, precisa acompanhar, precisa monitorar, precisa ter indicadores. Fez sentido? E o último é o A, action, que é agir ou ação corretiva. Então, resolveu o problema? Deu certo? E faça um POP, procedimento operacional padrão. E comunique, treine o seu time. E comunique e treine o seu time. Não deu certo, o plano não teve viabilidade. Então você precisa verificar o que deu certo, o que não deu certo e começar novamente o PDCA. Faça aí a ação corretiva e comece novamente o PDCA. Tá me acompanhando? Tá fazendo sentido? Então eu vou pedir para você digitar aqui para mim no comentário. Hashtag líderes da saúde. Vocês estão com a ferramenta? Papel, caneta. Quem ainda não baixou a ferramenta, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Mas agora, se foque na aula. E assim que a aula acabar, entra aqui no link
faz o download da ferramenta e da planilha PDCA. Eu vou deixar a aula gravada, eu não vou privar o vídeo, belezinha? Então vamos à ferramenta? Play, planejar. São 7 perguntas para elevar o seu nível de consciência e te ajudar a identificar o problema. Primeira pergunta: quais são os problemas que precisam ser resolvidos agora? Anote pelo menos 3. E aí, vocês sabem qual que são? Segunda pergunta: qual é o maior problema? Desses 3, qual é o maior, mais grave? Terceira pergunta: o que causa esse problema? Por quê? Se você conhece a causa, você chega na raiz. Fez sentido? Quarta pergunta: quais os impactos desse problema na empresa? Quinta pergunta: qual seria a situação ideal com esse problema resolvido? Você consegue idealizar? Como será depois que resolver esse problema? Sexta pergunta: o que teria que acontecer para que esse problema fosse resolvido? Sétima pergunta: quais os resultados esperados? Muito importante anotar, gente. Agora eu do fazer, executar. Primeira pergunta: o que precisa ser feito? Então você já identificou, né, a causa raiz do problema. O que que precisa ser feito para resolver? Qual que é a ação? O que que vai ser feito? Vocês estão me acompanhando? Se está fazendo sentido, vocês estão me acompanhando, digita aqui para mim no comentário, hashtag manda mais. Eu vou te mandar mais conteúdo de valor. Belezinha? Segunda pergunta: que ações precisam ser implementadas? Que ações precisam ser implementadas? Terceira pergunta: por que isso é importante? Quarta pergunta: quem fará isso? Quem fará isso? Quem fará essa ação para resolver esse problema? Precisa ter um responsável. Lembra, cachorro com muito dono morre de fome. Precisa ter um responsável. Quando será feito? Precisa ter data. Sem data, nada sai do papel. Onde será feito? Sétima pergunta: como será feito?
Agora a gente vai entrar no check, checar, verificar. Primeira pergunta. Qual é a evidência que esse problema foi resolvido? Lembra, precisa ter indicadores para você conseguir monitorar e acompanhar. Então, qual é a evidência que esse problema foi resolvido? 2. O que terá de acontecer para provar que chegamos à solução? Qual que é a prova? Terceira pergunta. Quais os indicadores que demonstrarão que atingimos o resultado esperado? Quais os indicadores que demonstrarão que atingimos o resultado esperado? Quarta pergunta. Se você pudesse tirar uma foto do momento ideal, sem o problema, o que você veria nela? Se você pudesse tirar uma foto do momento ideal, sem o problema, o que você veria nela? Quinta pergunta. O que vai lhe dizer que tudo o que foi planejado foi executado? Mais uma vez, a importância dos indicadores. Sexta pergunta. Que feedbacks você estará recebendo depois da resolução do problema? Que feedbacks você estará recebendo depois da solução do problema? Como que vai ser depois? Act, ação. Agir, ação corretiva. O que deu certo? O que não deu certo? Segunda pergunta. Que aprendizados? Que aprendizados você teve com isso? Ao analisar, ao planejar a execução. O que você aprendeu com tudo isso? Terceira pergunta. Que mudanças precisarão ser feitas? O que vai precisar ser, qual que são as mudanças que vão ser feitas a partir desse aprendizado? Quarta pergunta. Que ações corretivas precisam ser feitas por conta das falhas verificadas no processo? Que ações corretivas precisam ser feitas por conta das falhas verificadas no processo? Por quê? Para que elas não voltem. Fez sentido? Quinta pergunta. Qual o novo padrão adotado? Qual o novo padrão adotado? Sexta pergunta. Como a equipe será comunicada e treinada com esse novo padrão, com esse novo modelo? Como a equipe será treinada, comunicada com esse novo padrão? O PDCA é uma ferramenta simples e se for utilizada da maneira correta, é muito eficaz. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha e que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua liderança e que Deus abençoe a sua empresa. Grande abraço. Olá, profissional da saúde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Michele Barbosa, especialista em gestão de serviços em saúde, sou coach, treinadora comportamental e já quero agradecer por você estar aqui e me permitir entrar na sua casa. Qual é o problema na sua empresa?
o que precisa ser melhorado. Hoje eu vou trazer para vocês a ferramenta PDCA, que vai te auxiliar na gestão de processos e vai te ajudar a solucionar problemas na sua empresa. O PDCA é um método de melhoria contínua que pode ser aplicado em todas as áreas que são funcionais na empresa. O ciclo PDCA se baseia em ações, cujo os objetivos e práticas levarão a soluções de problemas e alcance de resultados. Está me acompanhando? Está fazendo sentido? Então eu vou pedir para você pegar o link dessa aula e compartilhar, para que possamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Quando ajudamos o outro com o melhor que temos, acionamos a roda da abundância, prosperidade e da reciprocidade. Quais são os problemas que são recorrentes na sua empresa? Qual é a estratégia que você usa para resolver? A ferramenta PDCA foi desenvolvida pelo americano Edward Deming. E o que é PDCA? O P é de plan, planejar. É a análise do problema. É localizar, identificar o real problema e estabelecer planos de ação para resolver. O D é de do, é fazer, executar. Então, você analisou, planejou, identificou o real problema, estabeleceu planos de ação. Agora você vai executar o plano de ação. O C é de check, checar, verificar. Nessa etapa, você vai verificar se o passo a passo está sendo seguido, se as metas de resolução do problema está sendo atingida. Como? Mensurando com indicadores. Precisa ter indicadores para você conseguir mensurar, acompanhar e monitorar. Para você saber se o passo a passo está sendo seguido, se está sendo caminhado para o caminho certo, se as etapas estão sendo seguidas da maneira correta. Então, precisa acompanhar, precisa monitorar, precisa ter indicadores. Fez sentido? E o último é o A, action, que é agir ou ação corretiva. Então, resolveu o problema, deu certo. E faça um POP, procedimento operacional padrão. E comunique, treine o seu time. E comunique e treine o seu time. Não deu certo, o plano não teve viabilidade. Então você precisa verificar o que deu certo, o que não deu certo e começar novamente o PDCA. Faça aí a ação corretiva e comece novamente o PDCA. Tá me acompanhando? Tá fazendo sentido? Então eu vou pedir para você digitar aqui para mim no comentário. Hashtag líderes da saúde. Vocês estão com a ferramenta? Papel, caneta. Quem ainda não baixou a ferramenta, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Mas agora, se foque na aula. E assim que a aula acabar, entra aqui no link, faz o download da ferramenta e da planilha PDCA. Eu vou deixar a aula gravada, eu não vou privar o vídeo, belezinha? Então vamos à ferramenta? Play.
planejar. São 7 perguntas para elevar o seu nível de consciência e te ajudar a identificar o problema. Primeira pergunta: quais são os problemas que precisam ser resolvidos agora? Anote pelo menos 3. E aí, vocês sabem qual que são? Segunda pergunta: qual é o maior problema? Desses 3, qual é o maior, mais grave? Terceira pergunta: o que causa esse problema? Por quê? Se você conhece a causa, você chega na raiz. Fez sentido? Quarta pergunta: quais os impactos desse problema na empresa? Quinta pergunta: qual seria a situação ideal com esse problema resolvido? Você consegue idealizar? Como será depois que resolver esse problema? Sexta pergunta: o que teria que acontecer para que esse problema fosse resolvido? Sétima pergunta: quais os resultados esperados? Muito importante anotar, gente. Agora eu do fazer, executar. Primeira pergunta: o que precisa ser feito? Então você já identificou, né, a causa raiz do problema. O que que precisa ser feito para resolver? Qual que é a ação? O que que vai ser feito? Vocês estão me acompanhando? Está fazendo sentido? Vocês estão me acompanhando? Digita aqui para mim no comentário. Hashtag manda mais. Eu vou te mandar mais conteúdo de valor. Belezinha? Segunda pergunta: que ações precisam ser implementadas? Que ações precisam ser implementadas? Terceira pergunta: por que isso é importante? Quarta pergunta: quem fará isso? Quem fará isso? Quem fará essa ação para resolver esse problema? Precisa ter um responsável. Lembra, cachorro com muito dono morre de fome. Precisa ter um responsável. Quando será feito? Precisa ter data. Sem data, nada sai do papel. Onde será feito? Sétima pergunta: como será feito? Agora a gente vai entrar no check, checar, verificar. Primeira pergunta: qual é a evidência que esse problema foi resolvido?
Lembra, precisa ter indicadores para você conseguir monitorar e acompanhar. Então, qual é a evidência que esse problema foi resolvido? 2. O que terá de acontecer para provar que chegamos à solução? Qual que é a prova? Terceira pergunta. Quais os indicadores que demonstrarão que atingimos o resultado esperado? Quais os indicadores que demonstrarão que atingimos o resultado esperado? Quarta pergunta. Se você pudesse tirar uma foto do momento ideal, sem o problema, o que você veria nela? Se você pudesse tirar uma foto do momento ideal, sem o problema, o que você veria nela? Quinta pergunta. O que vai lhe dizer que tudo o que foi planejado foi executado? Mais uma vez, a importância dos indicadores. Sexta pergunta. Que feedbacks você estará recebendo depois da resolução do problema? Que feedbacks você estará recebendo depois da solução do problema? Como que vai ser depois? Act, ação. Agir, ação corretiva. O que deu certo? O que não deu certo? Segunda pergunta. Que aprendizados? Que aprendizados você teve com isso? Ao analisar, ao planejar a execução. O que você aprendeu com tudo isso? Terceira pergunta. Que mudanças precisarão ser feitas? O que vai precisar ser, qual que são as mudanças que vão ser feitas a partir desse aprendizado? Quarta pergunta. Que ações corretivas precisam ser feitas por conta das falhas verificadas no processo? Que ações corretivas precisam ser feitas por conta das falhas verificadas no processo? Por quê? Para que elas não voltem. Fez sentido? Quinta pergunta. Qual o novo padrão adotado? Qual o novo padrão adotado? Sexta pergunta. Como a equipe será comunicada e treinada com esse novo padrão, com esse novo modelo? Como a equipe será treinada, comunicada com esse novo padrão? O PDCA é uma ferramenta simples e se for utilizada da maneira correta, é muito eficaz. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha e que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua liderança e que Deus abençoe a sua empresa. Grande abraço.